Você já ouviu falar da lei da causa e efeito? O Cláudio Schmidt me fez uma pergunta essa semana sobre isso. Então vamos lá esclarecer esse assunto? Vem comigo nesse vídeo. Eu sou a Renata Fernandes e este é o Reconexão Interior. A lei da causa e efeito diz que nada acontece por acaso, que o acaso é o nome que a gente dá àquilo que a gente não consegue entender com relação à aplicação dessa lei. Então, para toda causa existe um efeito, ou para todo efeito existe uma causa. Isso também é um princípio hermético que a gente pode encontrar explicado lá no livro O Kybalion, mas eles falam basicamente a mesma coisa, que nada na nossa vida acontece por acaso, né? E que na verdade a gente chama de acaso aquilo que a gente não compreende. Existem várias formas da gente interpretar essa lei ou esse princípio hermético, mas o ponto de vista que eu quero compartilhar com vocês aqui hoje é aquele baseado no livro Um Curso em Milagres, que fala a partir de uma última instância de conhecimento. Explica tudo lá da base, como é que isso acontece, como é que se aplica essa lei da causa e efeito. Vocês vão lembrar que no último vídeo, né, eu expliquei para vocês que o mundo, na verdade, que o universo, na verdade, não é feito de matéria sólida, como a gente percebe, né? Que o mundo, na verdade, é energia e que, sendo tudo energia, tudo está conectado. Nós estamos conectados a tudo o que há, porque nós também somos energia. Mas quando a gente olha, quando a gente interpreta o mundo a partir da nossa crença de separação, o que é que a gente cria? A gente separa a nossa psique e aí nasce a figura do ego. O ego a gente vai chamar hoje, né, como todo o nosso sofrimento psicológico, todo o sofrimento psicológico que a gente tem, tá? Pra gente entender esse vídeo da melhor maneira. Então, nesse sentido, o efeito de todo o nosso sofrimento psicológico ou do nascimento do ego é a causa crença na separação. Quando a gente se acredita separado, quando a gente acredita que o mundo é só formado por matéria sólida e nos vemos não só separados uns dos outros, mas separado de tudo aquilo que a gente vê, a gente cria o ego, nasce a partir dessa crença de separação, o ego que dá origem ao nosso sofrimento psicológico. Quais são, então, as 3 principais mensagens que o nascimento do ego traz e como isso gera em seguida esse nosso sofrimento psicológico? Bom, a primeira mensagem é de que se eu estou separado, algo me falta. E o sentimento resultado dessa crença é a tristeza. A gente se sente triste porque a gente sente um vazio interno, também consequência dessa crença de separação. Aqui a gente analisa de uma outra oitava essa lei da causa e efeito, né? Então, o efeito da nossa tristeza seria a nossa crença na separação, de que algo nos falta, né? Uma consequência da crença na separação, a gente acreditar que algo nos falta. Então, como algo me falta, eu sinto esse vazio interno e esse sentimento de tristeza e todos os outros sentimentos derivados da tristeza, né? A gente vai colocar aqui a tristeza como principal, mas quando a gente está deprimido ou qualquer outro sentimento que a gente consiga colocar aqui embaixo desse guarda-chuva da tristeza. O outro que decorre da nossa crença de que algo nos falta é a crença de que a gente tem que buscar fora, porque nós estamos separados, lembra? Então eu não vou buscar isso dentro de mim, eu vou buscar fora, eu vou buscar no mundo. E aí cada vez que eu não conseguir ou preencher esse vazio ou alcançar aquilo que eu acredito que vai me preencher, eu sinto muita raiva.
E essa raiva vai fazer com que eu coloque a culpa de não estar dando certo nos outros, né? Porque é muito ruim carregar essa raiva dentro de mim. Como eu não quero carregar esse peso, eu vou apontar o dedo para fora e eu vou julgar todas as pessoas que eu acredito serem responsáveis por isso que eu tô sentindo. A terceira crença que decorre desse raciocínio é a crença de que eu tenho que controlar. Porque se algo me falta, se eu tenho que buscar fora e não estou conseguindo, eu não estou conseguindo porque eu não estou controlando o suficiente. E do controle, o sentimento que nasce é o medo. Então eu vou tentar controlar o meu ambiente, eu vou tentar controlar as pessoas ao meu redor para que eu consiga alcançar aquilo que me falta, para que eu não sinta mais esse vazio inicial decorrente da crença de separação. Então, resumindo aqui, essa é a base de todo o sofrimento humano. Olhe para situações na sua vida que te fazem sofrer e veja se ela não se encaixa em uma dessas três premissas, às vezes em mais de uma, inclusive, né? Então, esse é o resultado da nossa crença na separação. Esse é o resultado prático na nossa vida. E como seria, então, viver no oposto, né? Viver olhando para a verdade, viver se enxergando como inteiro, viver se enxergando uno, conectado com tudo que há. A gente viveria em paz, porque a gente deixaria de buscar fora da gente aquilo que a gente acredita que está nos faltando. Se você consegue enxergar a verdade, se você consegue se enxergar inteiro, acabou, né? Então, esse é o objetivo do livro Um Curso em Milagres. Através do texto e através das 365 lições para a gente ir fazendo durante um ano, o livro tem por objetivo corrigir a nossa percepção. Porque quando a gente se enxerga separado, o livro explica que a gente passa a enxergar o mundo através da perspectiva do ego, ao invés da perspectiva do nosso eu superior, que o livro chama de Espírito Santo. Aqui nesse ponto você pode pensar, eu não quero nem ouvir falar desse livro aí não, Renata, Deus me livre. Eu vou parar de buscar todos os meus sonhos? Eu vou parar de querer realizar as coisas que eu quero realizar na vida? Não, a gente não vai deixar de correr atrás dos nossos sonhos, só que a gente vai olhar para eles a partir dessa inteireza, a partir da nossa consciência de unidade, a partir da consciência de que eu quero viver essas coisas para experimentar experiências diferentes, para viver experiências diferentes, né? A consciência do todo ou Deus experimenta a criação através da gente. É só isso, a gente deixa de sofrer, a gente não vai parar de correr atrás daquilo que a gente quer experienciar. E essas coisas que a gente vai buscar fora no mundo, elas se tornam ídolos. A gente vai colocar lá num pedestal a Ferrari, a casa nova, a viagem, o parceiro, porque só essas coisas podem me trazer de volta o meu sentimento de completude. Então, ao invés da gente olhar para nossa unidade com o todo, para todo amor que a gente já é, a gente vai depositar as nossas chances de felicidade nesses lugares. E de novo, eu não estou dizendo que a gente não pode ou que a gente não deve correr atrás daquilo que a gente quer viver, daquilo que a gente quer experimentar. Mas a partir do momento que você pega tudo isso, coloca num pedestal, você está se separando, você está se colocando numa vibração bem mais aqui embaixo do que a vibração dessas coisas, então você nunca vai chegar. E ainda se você conseguir chegar, ainda que você consiga alcançar isso que você quer, se você não tiver consciência de que já é um ser completo, não vai te trazer felicidade. Vai ser só um próximo degrau que o ego vai colocar na sua frente. O cavalinho lá correndo com a cenourinha na frente. Então, vamos voltar lá para a questão da percepção, né? Quando a gente se enxerga separado a partir da percepção do ego, isso gera o sofrimento e o objetivo do livro é então corrigir
essa percepção para que a gente consiga olhar para o mundo a partir da visão do nosso eu superior. Olha só como é interessante a forma como a gente vai entendendo melhor o funcionamento do universo, né? Essa semana eu estava lendo esse livro aqui, ó, The Body Keeps the Score. O título em português é O Corpo Não Esquece. É um estudo de um médico que fala sobre traumas. Esse médico, ele é holandês, mas ele foi criado e estudou nos Estados Unidos, em Harvard, lá nos anos 80, e ele acompanhou boa parte da evolução da medicina no estudo de traumas e nos resultados psicológicos dos nossos traumas, né? E trauma não precisa ser alguma coisa muito impactante que nos aconteceu, né? A gente vive, todo mundo tem os seus traumas. É que a gente tem a tendência de julgar algumas coisas como menores e outras como maiores, quando no fundo o impacto psicológico é sempre o mesmo. E ele fala sobre trauma, né? Eles definem trauma como a separação de nós mesmos. Olha só que lindo isso, né? Se não é a mesma coisa que o livro Um Curso em Milagres fala, que a nossa crença na separação gera o sofrimento. E os médicos também estão chegando a essa conclusão, de que o sofrimento humano é um resultado da separação ou da divisão da nossa psique que acontece a partir do trauma. Então, a partir do trauma, a gente se desconecta da nossa real natureza, a gente se desconecta do nosso eu superior. E a partir dessa desconexão, a gente se sente perdido, sem saber quem a gente é, né? E a gente passa a acreditar naquilo que o ego nos conta, porque é mais confortável a gente acreditar numa mentira do que a gente continuar perdido. Então a gente vai acreditar quando ele disser pra gente que, olha, você não consegue, você não merece, e todas as outras coisas que ele nos fala quando a gente vai para a vida para dar o nosso melhor, para ser autêntico, né? Para agir de acordo com a nossa essência, para agir de acordo com os nossos dons, para ir atrás daquilo que faz o nosso coração vibrar, para ir atrás daquilo que faz a nossa alma se sentir alinhada com a nossa essência. Outra coisa que o livro fala que é muito interessante é que eles chegaram à conclusão de que pessoas traumatizadas passam a interpretar o mundo, a perceber o mundo a partir dos seus traumas. Então, por exemplo, uma mulher que tenha sido violentada em algum momento da vida dela, se ela estiver andando pela rua e uma pessoa estiver vindo ao encontro dela, talvez o coração dela acelere e ela enxergue aquela pessoa que talvez não está nem percebendo que ela está ali como um possível agressor. Ou uma pessoa que viveu uma situação de guerra, por exemplo, quando ela escuta fogos de artifício, ela vai interpretar esses fogos como barulho de tiros, né? Porque foi isso que gerou o trauma lá na vida delas. E outra coisa interessante que eles falam é de que eles percebem que a partir do momento do trauma, as pessoas passam a viver, né? Esse trauma passa a determinar o restante da vida delas, porque elas passam a viver no passado, focado sempre naquilo que aconteceu. Olha só se tudo isso não é a própria descrição do ego que eu sempre compartilho aqui com vocês. O ego não consegue viver quando a gente está centrado no momento presente. Para o ego continuar existindo, a nossa mente tem que estar sempre ou no passado ou no futuro, né? Quando a gente está presente mesmo no nosso corpo, né, percebendo tudo que está acontecendo ao nosso redor, a gente se abre para uma clareza muito grande de interpretação das cenas que chegam, sem olhar tudo isso pelo filtro, pelo véu da percepção baseada nos nossos traumas, baseados nas nossas crenças. E, de novo, quando eu falo de trauma, né, não precisa ser nada uau, né, que a gente julgue no mundo como alguma coisa que nos machucou profundamente. Todos nós, por melhor que tenha sido a nossa infância, todos nós
vivemos algum tipo de violência, algum tipo de trauma durante a nossa infância, porque isso faz parte de como a nossa sociedade está desenhada hoje, né? Quando a gente estuda o formato da educação tradicional, né, onde a criança tem que obedecer, onde a criança é vista como inferior ao adulto, num mundo que é centrado no adulto, não tem como fugir, não tem como escapar da gente ser traumatizado em um nível ou outro. E isso vai se refletir depois na nossa vida adulta, dessa forma que eu estou explicando, a gente se acreditando separado de tudo isso. Porque se quando eu sou criança, se eu não posso ser autêntico, né? Se eu não posso ser fiel a quem eu sou de verdade, se eu tenho que me encaixar, se eu tenho que me comportar, o que meus pais estão me dizendo, ou que quem me criou está me dizendo, é que não é legal ser quem eu sou. Ser quem eu sou não é bacana. Então eu vou ter que procurar uma outra forma de ser. E essa outra forma de ser, via de regra, vai ser copiar tudo aquilo que esses meus modelos me mostram. E óbvio que a gente não vai copiar só as coisas boas, a gente vai copiar os bons hábitos e os maus comportamentos também, porque a gente quer desesperadamente ser aceito, a gente quer desesperadamente ser amado. E aí, todo o resto da novela vocês já sabem, é isso que eu contei desde o começo do vídeo. Espero que tenha ficado claro para vocês como é que funciona a lei da causa e efeito, como é que a gente interpreta ela a partir da base, né? A partir do conhecimento último de tudo que decorre depois disso, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui para mim nos comentários que a gente vai conversando. Muito obrigada! Se você gostou desse vídeo, lembra de deixar aí o seu curtir e até um próximo vídeo.